Mais uma vez, a TV Justiça vai acompanhar no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública convocada pela relatora do processo que tramita no Supremo para tratar de um tema polêmico e sobre o qual é necessária a coleta de informações. Neste caso, especificamente, trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 4.815. Esta ação trata das chamadas biografias não autorizadas. Ministra, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Justiça. Obrigada, eu que digo, pela boa vontade da TV Justiça em esclarecer o que vai ocorrer nos próximos dias relativo a essa audiência. Ministra, sabemos que se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade e normalmente as pessoas já estão acompanhando por ser um tema de grande repercussão. Sim. Mas a ação, ela trata de um tema específico. Neste caso, do que se trata? Neste caso, vigora no Brasil há muitos anos um dispositivo do Código Civil, basicamente o artigo 20, também o artigo 21, que estabelecem que a autorização é possível de ser exigida nos casos de alguém que venha a ser sujeito de uma biografia. E o que se alega nesta ação direta pelo autor é que não seria necessário, porque quando se faz a biografia de uma personalidade, de uma pessoa, se leva em consideração o direito à informação, que é um direito fundamental, e também porque a história da humanidade, das sociedades, são feitas exatamente a partir de procedimentos, de comportamentos, da vida das pessoas. Então, há uma preocupação em se conhecer quem faz a história de um povo e, portanto, esta autorização prévia colidiria com a Constituição, seria contrária à Constituição. E esta norma, no entanto, vem sendo aplicada, até porque estamos no Estado de Direito, ela está em vigor. Entretanto, agora, a Associação Nacional dos Editores de Livros entendeu por pedir ao Supremo que examine a validade, a compatibilidade desta norma com o direito à informação, que é um direito público. Talvez a polêmica que acabou saindo muito dos autos deste processo se tenha devido à circunstância de que, de um lado, se tem o direito à intimidade, que a Constituição garante como um dos direitos fundamentais, desdobramento, manifestação da própria dignidade da pessoa humana. Por outro lado, é preciso que se garanta também à sociedade o conhecimento do que ela fez, do que ela é, do que ela foi, e para isso as biografias são contribuições e informações necessárias para a formação desta cultura. Ministro, então, essencialmente, trata-se de uma questão de conflito de direitos fundamentais. Fundamentalmente de direitos fundamentais. De um lado, o direito à intimidade e, de outro lado, o direito à informação e o direito de informar e de ser informado. A questão específica da ação ela é nova, mas existe jurisprudência do Supremo relativa aos direitos fundamentais, nesse caso, os dois em conflito. É possível, sem antecipar nenhum mérito, se analisar o que diz a jurisprudência até aqui? Não há jurisprudência sobre este caso. Não? O que há é jurisprudência em alguns casos concretos sobre colisão de direitos. Neste caso, está em aberto, porque o tema é novo no Supremo Tribunal Federal. Mas eu digo, em relação a conflitos de direitos fundamentais relativos a direito à privacidade e em relação ao direito à informação, nesses casos, não no caso específico, mas em outras ações, existe alguma coisa semelhante já tramitando, que já tenha tramitado no Supremo? Não, em alguns casos postos com outros dados, ora prevalece o direito à intimidade, o Supremo é muito cioso disso, ora o direito à informação pública. Por exemplo, nós já tivemos julgamentos sobre liberdade de imprensa, liberdade de informação mesmo, mas não esta colisão que haveria, pelo menos aparente, entre dois direitos fundamentais e que nós, então, vamos ter de levar em consideração para ponderar o que há de prevalecer na melhor interpretação destas normas. Daí a importância da realização da audiência pública. Isso. A audiência pública é um convite que o Supremo Tribunal faz para que algo que está sendo veiculado, basicamente, em redes sociais, na própria imprensa, em que as pessoas querem se manifestar, que isto seja trazido de maneira formal, no próprio espaço do Supremo, aberta, portanto, à sociedade, para que aqueles que acham que têm algo a contribuir para o esclarecimento cada vez maior desses pontos, possam fazer isso para que o tribunal, então, aproveitando-se desses subsídios, valendo-se deles para formar a consciência de cada um sobre a questão,
possa contar com essas pessoas que são colaboradores do Supremo Tribunal Federal e da sociedade em geral, que quer um julgamento justo com o maior número possível de dados. Já existe um número certo de pessoas que prestarão os respectivos depoimentos para a coleta de informações? Olha, compareceram ou pediram inscrição como expositores 44 ou 45 pessoas ou entidades. Eu, no entanto, deferi, neste primeiro momento, 17, porque considerei que aqueles, por exemplo, que pediram para se manifestar, mas que já tinham entrado em juízo e tinham uma decisão favorável, e às vezes duas partes de um mesmo processo, pediram. Eu não deferi, porque este é um espaço em que se discutem teses. Aquele que já teve o seu caso examinado e recebeu uma prestação jurisdicional, já não tem o que falar, a não ser, claro, sempre haverá o que se falar, mas sobre o seu próprio interesse. E a ação direta de inconstitucionalidade discute a norma, a validade constitucional da norma. Por isso a gente diz a lei em tese. Casos específicos seriam inadequados e não é o Supremo o espaço mais adequado para que se tenha discussões pessoais ou pontos de vista pessoais, especialmente quando eles já foram judicializados e tiveram ou estão pendentes de julgamento por outros órgãos do Poder Judiciário. Ministra, a senhora já tem acompanhado desde o início a utilização das audiências públicas como um instrumento de coleta de informações, o que é uma novidade, já nem tanto agora pelo número de audiências, mas foi um instrumento que surgiu em termos históricos de uma forma bastante recente. Como é que a senhora classifica, ainda mais agora participando diretamente dessa experiência, deste dispositivo como um instrumento de coleta para o livre entendimento do juiz? Eu considero isso, primeiro, uma aproximação do Poder Judiciário com a sociedade, porque numa ação dessa natureza, nem sempre se tem todas as teses ali postas. Então, aqueles experts que têm um conhecimento básico, mais profundo sobre a matéria, voltado especificamente a isso, podem contribuir muito mais. E estes é que são os verdadeiros amigos, chamados amigos da corte, eu não gosto da palavra corte, mas amigos do tribunal, mais do que às vezes na própria ação, quando comparecem alguns que vão defender interesses que a gente pode perfeitamente vislumbrar. Nas audiências públicas, eu fui a relatora da segunda, que foi sobre o uso de pneus que o Brasil comprava e foi até muito acirrada, porque havia, de um lado, o risco de desemprego, segundo diziam as empresas que compravam esse lixo, que traziam para o Brasil, provocando, inclusive, casos graves. E eles trouxeram pessoas que achavam que, conforme o resultado desse julgamento, que atinge todo mundo, iriam atingi-los. E foi extremamente acirrada a audiência pública, no sentido de que os empregados vieram com faixa, dizendo que se fechassem, se o resultado fosse desse ou daquele jeito, eles iriam sofrer as consequências. Até esse espaço de manifestação, ainda que, por exemplo, naquele caso, não haveria a consequência, como não houve, acabamos julgando, no sentido de declarar inconstitucional, não houve o resultado contrário a interesses desses empregados que aqui estiveram, mas nós demos a ele a oportunidade de eles poderem ver os malefícios que trariam para eles mesmos, ouvindo os médicos, ambientalistas, a aquisição de pneus usados para feitura, para uso em construções, feitura de asfaltos, etc. Então, eu acho que tem também este lado, que é um lado de nós ouvirmos a sociedade e podermos deixar que a sociedade converse com ela mesma nos limites formais de uma audiência pública. O que me parece importante é um espaço democrático que se abriu, e eu acho, um espaço que pode ser cada vez mais profícuo. Um aspecto que tem sido pouco falado a respeito das audiências públicas é o fato também de que, além de servir de coleta de informação para os magistrados, nós temos as transmissões ao vivo e uma possibilidade de que a sociedade acompanhe aqueles argumentos que estão sendo colocados. Isso também é importante, ministra? Muito, porque às vezes se fala mais, por exemplo, de um lado que do outro. Nas audiências, uma vez que há o comparecimento possível de quem se põe como expositor, desde que aceito, de toda sorte comparecem pessoas que discutem os dois lados. Pode acontecer de um dos lados, de uma das teses,
ser realmente mais consentâneo com um número maior de expositores. Isso acontece, mas nem por isso se tem a negativa disposição do outro lado. De outro lado, nesse sentido de outra tese, uma vez que não há partes na ação direta de constitucionalidade, pelo menos partes formais defendendo interesses. Então, eu acho que também cumpre esse papel. E com a transmissão, se dá a possibilidade de o cidadão brasileiro, que ouviu às vezes uma tese, mas não tinha ouvido argumentos de outra corrente, possam então chegar a uma conclusão no mesmo sentido de ter ouvido teses contrárias. Ministra, boa sorte duplamente na condução dos trabalhos e depois na sua missão como julgadora, no caso específico. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada à Justiça, que cumpre um excelente papel exatamente da forma constitucionalmente estabelecida, informar a todo cidadão brasileiro sobre o que se passa nessas paredes, que, embora de vidro, nem sempre são tão transparentes quanto a gente queria. Na verdade, esse espelho mágico que é a televisão é mais transparente do que os nossos vidros. E lembrando, ministra, que nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos exatamente a transmissão pela TV Justiça da realização desta audiência pública. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.